Sérgio Cabral ganhou as eleições. Paulo Pinheiro, deputado estadual, nosso convidado, apoiou Denise Frossar. Por que o Sérgio Cabral ganhou com larga margem de votos? O que deu errado na candidatura Frossar? Em primeiro lugar, a candidatura Frossar tinha muito poucos recursos, né? E não há dúvida que sem recursos não há televisão, não há qualidade no programa de televisão, falta material, a sociedade precisa conhecer mais, por exemplo. Fora da capital, a deputada Denise Frossar não teve uma boa votação, porque a gente sabe que a política no interior é feita com os vereadores, com os prefeitos. Tem dinheiro na jogada? Tem dinheiro, troca-troca, promessas, né? A história, eu fiz campanha no interior, eu vi essa história do sanguessuga, ela é muito clara, né? O município pequeno, o prefeito precisa de recursos. Na área da saúde isso é muito claro, ele não tem alta complexidade. Não tem tomografia, não tem ressonância, não tem um médico especializado, ele precisa disso. Nada melhor do que um político federal que lhe dê aquela ambulância para que ele possa trazer esse paciente aqui para o Rio de Janeiro para ser atendido. Então, mesmo um deputado sanguessuga, por exemplo, acusado, identificado na lista, que esteja até, não é enxovalhado, mas mal visto no resto do país, para aquele prefeito para o qual ele levou a ambulância, ele trabalha normalmente na campanha, como se fosse um aliado, um parceiro, mesmo sendo algo ilícito. Não só para o prefeito, eu tive em algumas cidades, onde na época em que eu estive, estava vendo, era o momento da denúncia dos sanguessugas, e lá numa cidade me cobraram numa reunião, olha, nós vamos votar no senhor, mas o senhor vai ter que fazer igual o outro, que aquele outro prometeu e a ambulância ainda não veio, o senhor vai ter que arrumar uma ambulância para nós. E, infelizmente, as minhas reuniões, eu tinha um fato que acho que perdi muito voto por isso. Nas minhas reuniões aqui na cidade, ou dentro, ou fora da cidade, eu sempre dizia, olha, eu quero conversar sobre políticas públicas. Eu não dou jogo de camisa, eu não faço churrasco, eu não prometo contratação, nem ligo trompas. Isso era uma lástima. Primeiro porque não faz mesmo, e segundo, se prometesse, quer dizer que ia fazer, não ia conseguir fazer e seria um fim de carreira clientelista, que é uma prática que você não faz, né? Exatamente, mas não é esse o quadro geral que a gente encontra por aí, né? Apareceram algumas matérias mostrando pessoas que foram acusadas por prometer ligadura de trompa. Há muitas pessoas eleitas também, muitas campanhas eleitorais prometeram a famosa ligadura de trompa. Os centros sociais, que é outro problema gravíssimo, as pessoas mais pobres vão buscar o centro social e acabam trocando o voto mesmo por aquilo. Sim, mas vamos falar sobre saúde. Sim, pode falar. A história do Sérgio Cabral e Denise Frossar. O Sérgio Cabral fez várias alianças, vários dos prefeitos, né? Desde o primeiro turno, prefeitos do próprio PT. O prefeito André Siciliano de Paracambi já apoiava o Sérgio Cabral antes de tudo, né? E várias pessoas de vários partidos. Essa troca, infelizmente, isso é o que denigre o nome da política. Por exemplo, nós temos um candidato do nosso partido que foi eleito deputado federal, foi eleito na minha frente, teve 44 mil votos, e durante a campanha eleitoral, ele esteve ao lado de Denise Frossar na campanha eleitoral, fazia campanha, acabou o primeiro turno, ele se trocou para o lado de Sérgio Cabral, o deputado Nilson Molim de São Gonçalo, eleito deputado federal, o partido provavelmente pretende, nas próximas reuniões, expulsá-lo do partido, exatamente por isso. Enquanto interessou, foi Denise Frossar. Quando não interessava mais, mudou de lado. E assim outros políticos fizeram. O Cabral conseguiu uma grande aliança, né? É um cidadão que tem um belíssimo discurso, conhecedor, profundo da política carioca, associado ao PT aqui no Rio de Janeiro, que lhe deu grande força, e ao senador Dornelles, que também foi outro que deu muita força a Sérgio Cabral, conseguiu vencer as eleições, exatamente que Denise dizia uma coisa que é verdade. Podemos fazer qualquer crítica à deputada Denise Frossar, mas uma coisa que ela falou com toda sinceridade: eu não vou fazer acordo, o governo é meu, eu vou fazer um governo com isso que eu estou falando de promessa. Isso às vezes não ganha voto, infelizmente não ganha voto, porque várias promessas foram feitas durante a campanha não podem ser cumpridas. Por exemplo, o deputado Sérgio Cabral, o senador Sérgio Cabral, dizia sobre posto-saúde 24 horas. E eu sempre dizia isso para a Denise nas conversas: desmintam na televisão, porque posto de saúde é uma unidade de saúde da prefeitura. Ele não tem gerência, ele nem como governador terá nenhum posto de saúde, que o posto é da prefeitura. Agora, aí ele promete botar dinheiro nos postos de saúde, ele está precisando botar dinheiro na sua rede estadual, como é que ele vai botar dinheiro nos postos de saúde? Mas, às vezes, a população acaba ouvindo coisas e acaba votando em pessoas enganadas por assuntos que não vão poder ser feitos. Agora, falemos então dessa relação com a Assembleia Legislativa, com outros políticos. O que mais o governador Sérgio Cabral, governador eleito, vai assumir no ano que vem, não terá condições de fazer? Ele fez uma ampla aliança, um leque enorme de apoios. Presidente da Assembleia Legislativa 2007, vai ser o Pisciani ou vai ser o Paulo Ramos? Paulo Melo. Paulo Melo. Olha, antes de chegar até nessa sua pergunta, que é muito importante para a Assembleia e para a população do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que ele vai ficar em cima desse muro. Vou dar dois exemplos claros.
dois municípios importantes aqui da região metropolitana, Caxias. Na campanha de Sérgio Cabral, no mesmo palanque, de braços dados com o atual governador, estavam o atual prefeito Washington Reis, que é candidato declarado à reeleição daqui a 2 anos, e do outro lado o ex-prefeito Zito, seu inimigo político. Os dois fazendo campanha para o Sérgio Cabral. Se a gente vai para o município de Nova Iguaçu, ali do lado, um município importante, o atual prefeito Lindbergh Faria, de braço dado com o PT, com o senador Sérgio Cabral. Do outro braço direito estava Nelson Burnier, ex-prefeito da cidade, que elegeu a ele próprio, deputado federal, e ao seu filho, com 30 mil votos, deputado federal. Os dois são eleitos e são adversários diretos de Lindbergh Faria. Como é que Cabral vai conseguir permanecer com esse equilíbrio com os dois lados? Impossível. Promessas várias. Na área da saúde, por exemplo... Dá licença, não estou dizendo que ele fará isso, vamos ter que esperar. Mas pode fazer isso com cargos. Ele pode, teoricamente, dar cargos para eventuais adversários municipais e satisfazer os dois no primeiro momento. Pode acontecer, e a população vai entender. Quem está na política avaliando isso tem um preço caríssimo, né? É muito difícil ele continuar com os dois, porque ele vai ter que optar por um deles em cada uma dessas eleições, né? Não vai conseguir manter-se dividido dessa maneira. Ele pode até dar os cargos, mas num determinado momento ou ele sai fora do circuito e não apoia. Mas ele tem compromissos claros com Washington Reis, já inclusive um dos grandes nomes da sua campanha, que vai fazer parte do grupo de transição, Sérgio Rui Barbosa, é secretário do Washington Reis na Baixada Fluminense. Além disso, a pergunta quem vai dirigir a Assembleia Legislativa, não sei, né? O Pisciani provavelmente seja o candidato à reeleição, e aí vamos ver quem é que o Cabral vai apoiar. Dizem que o governador eleito teria dito ao próprio Paulo Melo que está cedo, que não ia decidir isso agora, e teria dito a interlocutores o seguinte: não vou decidir isso agora, porque se eu o fizer nesse momento, eu ficarei refém da situação e vou esperar um pouco, até sabiamente por vista político. Mas o que é mais louvável para ele? Não digo para a população, para ele como governante, ter o Pisciani ou ter o Paulo Melo? Eu acho que nessa linha de pensamento que ele vem tendo é ter os dois, né? O Paulo Melo consegue fatos inéditos. O Paulo Melo foi líder do governo Marcelo Alencar, que perdeu a eleição para Garotinho, ele foi líder do Garotinho e agora provavelmente será líder do Sérgio Cabral. Fatos assim que são inéditos. Qual a sua explicação para isso? Isso aí é a política de estar sempre com quem está ganhando. Quem está ganhando é todo lado. Está no palácio, eu estou no palácio junto. Por exemplo, na nossa... Isso é a ótica dele, Paulo Melo, mas eu digo, por que o governador, independente de qual seja, e bons exemplos, aceita? Porque ele tem liderança na casa, ele tem mais de 100 mil votos, ele é uma pessoa com trânsito. No atual governo, ele indicou, ele tem gente em todas as secretarias, em todos os locais, contratou gente em todas as áreas, né? Então tem essa passagem importante, da mesma maneira que Pisciani. Eu não tenho a menor dúvida que a governadora Rosinha não sofreu impeachment na Assembleia Legislativa, graças ao Jorge Pisciani, que sempre a defendeu. Paulo Melo sempre defendeu. Ele defendia o Marcelo Alencar, votou no final de 98 a favor da privatização dos hospitais públicos. 3 meses depois entrou o Garotinho, desprivatizou, o mesmo Paulo Melo votou contra a privatização. Ou seja, são verdadeiros malabaristas políticos. Por isso que eu acho que muitas vezes a Assembleia é mais um circo do que uma Assembleia. Tem mais malabaristas e outras especialidades do circo do que propriamente políticos. Bem, estamos conversando aqui com o deputado estadual Paulo Pinheiro, que conhece bem a Assembleia Legislativa, são 10 anos convivendo naquela casa, e nós vamos deixar no próximo bloco para aprofundar um pouco mais essa história, tentando entender como deverá ser o próximo governo estadual do Rio de Janeiro, e falando sobre uma personagem também, se vai ficar atuante ou se vai ficar na sombra. Qual será o destino de Antony Garotinho?